E Rogério Ceni se meteu em mais uma polêmica com o jogador do seu elenco no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades dessa história e fala sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Vitor Pereira, super cornetado VP cai no próximo domingo, se o Flamengo ficar sem título do Campeonato Carioca. Já o Palmeiras demonstrou que seu banco de reservas está muito abaixo dos titulares, derrota num jogo ruim contra o Bolívar. Falo sobre a renovação de contrato no Corinthians com o titular cada vez mais complicada. Tudo sobre o saldo dos jogos dessa quarta-feira em Libertadores e Sul-Americana. Tem ainda novidades para Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou mostrando na tela os 5 jogos que envolvem brasileiros nessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana. Vou dar os meus palpites e queria saber se você concorda ou não. Atlético Mineiro e Libertad, jogo difícil com vitória do Galo. Liverpool e Corinthians, partida no Uruguai com uma cara de empate em jogo com poucos gols. Tigre e São Paulo, jogo na Argentina, o reencontro dos finalistas da Sul-Americana de 2012, agora também pela Sul-Americana, para mim dá empate. Magallanes e Botafogo, o Magallanes vive fase horrorosa e o Botafogo tem potencial para vencer. Já no Paraguai tem Taquari e Red Bull Bragantino, vitória do time de Bragança Paulista. Concorda com os meus palpites? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e bora se divertir usando o código Nicola para você ter direito a uma bela vantagem. Quero começar o vídeo falando sobre o tradicional giro de notícias que você já conhece, certo? Primeira informação da Portuguesa, que vai segurar Tomazella, goleiro que foi herói na manutenção da Lusa na primeira divisão do Campeonato Paulista. Ele permanecerá para a disputa da Copa Paulista, o torneio que a Portuguesa tem para disputar ao longo do segundo semestre. Já o zagueiro Patrick pode parar no São Bernardo, que jogará a Série C do Brasileirão. Natan, meio atacante que pertence ao Atlético Mineiro, ficou mais próximo do Grêmio. Negociações complicadas porque o Natan não queria deixar o Galo. No final das contas, já existe um acerto salarial, resta agora que Grêmio e Natan se acertem em relação a tempo de contrato. Quero falar também sobre o América Mineiro, que vai anunciar nas próximas horas a contratação de Marcinho, lateral direito que já passou por Botafogo, Atlético Paranaense. Ele se envolveu no acidente, acabou matando um casal de professores numa virada de ano, até por isso responde a esse processo na justiça. O América, alheio a essa história, decidiu contratá-lo. O jogador já esteve no camarote assistindo a vitória do Coelho na partida da Sul-Americana. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo. Fechando o giro de notícias, contar que a Ponte Preta e o Novo Horizontino empataram no jogo de ida da final da Série A2 do Paulista nessa quarta-feira, na casa do Novo Horizontino, 1-1. A Ponte agora joga por qualquer vitória dentro de casa no fim de semana para se sagrar campeã paulista da Série A2. Os dois já garantiram acesso para a primeira divisão. Hora de te atualizar sobre o saldo dos brasileiros na noite dessa quarta-feira em Libertadores e Sul-Americana. Na Liberta as coisas não foram tão boas. 3 brasileiros em campo, 2 derrotas e uma vitória. O único que venceu foi aquele que usou titulares. Fluminense de Fernando Diniz foi a Lima, no Peru, e venceu o Sporting Cristal por 3-1. Tive a oportunidade de comentar esse jogo pelo Paramount Plus. Estreia do Marcelo, ou reestreia do Marcelo, com a camisa do Fluminense. Germancano marcou 2 vezes. O outro gol de Vitor Mendes, ex-zagueiro do Atlético Mineiro. O Fluminense foi muito melhor do que o Sporting Cristal. 25 finalizações a gol, faltou pontaria. Já o Flamengo, com reservas, perdeu para o Aucas no Equador. O jogo aconteceu em Quito, altitude de 2.850 metros. O Flamengo até sai na frente no primeiro tempo, joga nada na etapa final, toma 2 gols, ainda sofre um terceiro que é anulado. Não foi boa a atuação rubro-negra. Daqui a pouco eu te atualizo sobre a situação de Vitor Pereira. O outro brasileiro que jogou pela Libertadores, o Palmeiras, derrota por 3-1 também de virada para o Bolívar na altitude, assim como fez o Flamengo. O Palmeiras poupou seus titulares, nem o goleiro foi para La Paz. O Everton deu lugar ao Marcelo Lomba. Se na Libertadores as coisas não funcionaram muito bem, na Sul-Americana 100% de aproveitamento e goleadas. O
Fortaleza fez 4-0 no Palestino do Chile, jogo dentro de casa, um passeio da equipe de Vojvoda. Já o América fez 4-1 no Peñarol, que é líder do campeonato uruguaio. O América chegou a abrir 4-0 e aos 30 do segundo tempo levou o único gol. O América que está prometendo uma campanha bastante legal na Copa Sul-Americana. Quero te ajudar a entender o que acontece com o Palmeiras, que perdeu para o Bolívar em sua estreia na Libertadores da América. Você sabe que cada vitória na fase de grupos da Libertadores assegura $300 mil, ou mais ou menos R$1,5 milhão. Foi isso que o Bolívar faturou e o que o Palmeiras deixou de ganhar. O Verdão até sai na frente com o gol do Flaco Lopes, mas atuação muito ruim do sistema defensivo do Palmeiras. O Naves falha, o Bolívar empata, vira logo depois da expulsão do Jailson no finalzinho do primeiro tempo. O Bolívar tem um jogador expulso na etapa final, ainda assim o Palmeiras não consegue chegar à marcação do segundo gol e ainda leva no finalzinho um terceiro gol. Tô para te dizer que o Bolívar esteve mais perto de marcar outros gols do que o Palmeiras. E esse jogo, para mim, deixou bem claro a diferença entre o time titular do Palmeiras e o time reserva. Se em outros anos o Verdão conseguiu se classificar bem na fase de grupos da Libertadores usando vários reservas e também garantiu um título de brasileiro, com boa parte do segundo turno sendo disputado por um time misto, nessa temporada a coisa parece bem distante. O Jailson foi péssimo. Os meninos, como Naves, Garcia, Vanderlei e Fabinho, não deram conta do recado. E reforços contratados na temporada passada também deixaram a desejar. O único que se salvou na Bolívia foi o Flaco Lopes, não apenas pelo gol, mas pela movimentação. E é bom que o Palmeiras vença o Água Santa no domingo, na final do Campeonato Paulista, senão a crise e o barulho vão começar. Thiago Galhardo pode reforçar o Atlético Mineiro? Confesso que recebi essa pergunta inúmeras vezes nos últimos dias, especialmente de torcedores do Galo. Vale a lembrança de que o Galhardo já trabalhou com o técnico do Galo, o Eduardo Cudê, no Internacional e também no Celta de Vigo. Hoje o Galhardo atua no Fortaleza, não é titular absoluto, especialmente depois da chegada de atacantes estrangeiros. E o fato de o Galo ter vendido recentemente o Ademir e o Sacha fez muito torcedor do Atlético imaginar que haverá contratações para esse setor ainda na janela de transferências. Essa janela se encerra no próximo dia 20. Tenho contado para vocês que nos contatos com dirigentes do Galo, todos negam qualquer negociação. De qualquer forma, fui conversar com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e perguntei: presidente, você já teve proposta, sondagem ou qualquer contato do Atlético pelo Thiago Galhardo? A resposta foi, abre aspas, ninguém procurou a gente e não há interesse nosso em negociá-lo, fecha aspas. Podemos partir para uma outra discussão. Vitor Pereira pode ser demitido no próximo domingo. Para que isso ocorra, basta que o Flamengo perca o título do Campeonato Carioca. É bem verdade que o rubro-negro leva uma boa vantagem por conta do 2-0 em cima do Fluminense no jogo de ida do Campeonato Carioca. Em caso de vitória do Fluminense por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. O Flu precisaria vencer por 3 ou mais gols para se sagrar campeão no tempo normal. Por que o VP vai super pendurado para esse jogo? Por uma série de motivos. Primeiro, pelos 4 títulos perdidos ao longo dessa temporada. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes em que ele nem conseguiu chegar à final, além da Taça Guanabara. E para completar toda essa façanha, o VP viu o seu time em reserva perder para o Alcas de virada num jogo horroroso. O adversário, equatoriano, fazendo estreia na Libertadores da América, perdeu vários dos seus titulares que foram campeões equatorianos no ano passado. É um time muito mais modesto. E o Flamengo teve a oportunidade de abrir uma vantagem boa, mesmo jogando com reservas. Não fez e na etapa final foi completamente dominado, com direito a algumas cenas bastante tristes, como o do Gabigol pegando no pé do Everton Cebolinha. Esse lance aconteceu um pouco antes do gol que determinou a vitória do Alcas por 2-1. O Fla ainda tomou mais um gol, esse gol acabou sendo anulado. Não foi uma boa atuação. Só para completar, queria destacar a frase de Vitor Pereira no vestiário, algo que irritou ainda mais os torcedores do Fla. Abre aspas. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos de controle, de passe, de criação de gols. Fecha aspas. Use agora mesmo o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre essa declaração. O Flamengo foi bem? Tem reforço fechado no Internacional. Nos últimos dias acompanhei de perto para vocês a novela envolvendo Gabriel Barros. E na noite dessa quarta-feira, depois de muitas idas e vindas, o atacante de 21 anos de idade do Ituano foi contratado pelo Internacional. Colorado vai desembolsar R$2,5 milhões
para adquirir um percentual junto ao Ituano. Detalhe, o Inter não tinha toda essa grana e o empresário Marcelo Robalinho precisou fazer uma parceria para que o negócio pudesse ser fechado, ou seja, não fosse pela atuação do empresário, e é bem possível que o Gabriel Barros permanecesse no Ituano. E olha que o atacante estava bastante chateado com essa história. Foram 5 propostas recusadas nos últimos dias pelo time de Itu em relação a ofertas do Colorado. Esse atacante, que não fez um grande campeonato paulista, mas havia deixado boa impressão na temporada passada, também foi especulado nos últimos dias por Santos, Vasco, Fortaleza e Goiás. O Inter acredita na possibilidade de inscrevê-lo. O Gabriel já desembarca nessa quinta-feira em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar o contrato por 4 temporadas que farão dele dono de um salário de algo na casa dos R$80 mil por mês, bem mais do que os 7 mil dos tempos de Ituano. Bora de notícia exclusiva e importante no São Paulo. Depois da discussão feia entre Rogério Ceni e Marcos Paulo alguns dias atrás, foi a vez de Rogério debater com Arboleda. Preciso admitir que essa confusão foi bem menos tensa do que a treta envolvendo Marcos Paulo e Rogério Ceni. Na oportunidade, quando Marcos Paulo foi o pivô dessa confusão com o Ceni, jogadores ficaram tão incomodados com o comportamento do Ceni que pediram ao presidente Júlio Casares pela demissão do Rogério. O presidente do São Paulo conseguiu colocar panos quentes. Alguns dias depois, durante um treino, Rogério e Arboleda discutiram. A história acabou sendo abafada nos dias seguintes pela falta de presença de imprensa nos treinos do CT. O São Paulo e vários outros clubes brasileiros, desde o início da pandemia, decidiram suspender a presença de jornalistas. Mas a gente tem fontes, uma pessoa do staff de um atleta titular do São Paulo entrou em contato para me assegurar que houve essa confusão. Ainda confirmei com uma outra pessoa também ligada a um atleta titular e essa pessoa assegurou que de fato houve essa discussão. O São Paulo, por sua vez, trata de uma maneira diferente. Entrei em contato com a assessoria antes de gravar esse vídeo. A pessoa com quem conversei afirmou que estranha a notícia porque o Arboleda é dos mais calmos do elenco do São Paulo e que não tinha conhecimento de qualquer confusão entre o zagueiro equatoriano e o Rogério Ceni. Desde que voltou ao São Paulo, o Rogério Ceni já se meteu em algumas confusões com atletas. A primeira e mais grave com o Patrick. No vestiário do jogo contra o Fluminense Maracanã no ano passado, o clima ficou péssimo, a ponto de o Patrick não ter mais jogado pelo clube. Na virada do ano, início de 2023, Luan e Rogério Ceni não se entenderam muito bem. O Luan quase foi afastado, chegou a não ser inscrito. Nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, conseguiram contornar essa história e o Luan segue no elenco, apesar de não querer renovar o contrato. Ele não se sente confortável sem ter a confirmação em relação ao futuro do Rogério Ceni. Depois do episódio do Marcos Paulo, que eu citei agora há pouco, e agora o caso com Arboleda. Resta saber se esses problemas todos já foram superados. Uma resposta pode ser dada pelo tricolor diante do Tigre na noite dessa quinta-feira, na estreia da Sul-Americana. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e um papo meio maluco que veio da Turquia. A imprensa de lá afirma que João Pedro, brasileiro de 31 anos de idade, atacante que já fez enorme sucesso no Cagliari e hoje pertence ao Fenerbahçe, interessa ao Cruzeiro em negociações avançadas. Confesso que achei meio esquisita essa história. João Pedro é titular no Fenerbahçe, chegou no início dessa temporada a um custo bem alto, de 5 milhões de euros. Você sabe que o Cruzeiro tem feito investimentos bastante baratos. João Pedro não consegue se destacar na Turquia como fez, por exemplo, no futebol italiano. Na atual temporada são 19 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas, por exemplo, começou jogando na derrota do Fenerbahçe pro Beşiktaş, jogo que inclusive deixou o JJ bastante ameaçado de demissão. Quero te explicar por que não há chance de o João Pedro ser contratado pelo Cruzeiro. O primeiro e principal motivo, a janela de inscrições para atletas que vêm do exterior já fechou. Isso aconteceu na última segunda-feira. Segundo ponto, o Cruzeiro hoje não tem capacidade para adquirir os direitos econômicos do João Pedro, muito menos para se aproximar dos salários. Por lá, o atacante brasileiro, que foi formado no Atlético Mineiro, fatura algo na casa de R$1 milhão por mês. O terceiro e último motivo, o João tem contrato com o Fenerbahçe até julho de 2025, completamente descartada a chance dele pedir a rescisão do contrato ou deixar o Fenerbahçe de graça. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre Bruno Mendes, que está fora do jogo contra o Liverpool na noite dessa quinta-feira, suspenso, mas ele viajou com o time para Montevidéu, no Uruguai. Aí você deve estar se perguntando, mas então por que ele viajou, Nicola? Porque o Corinthians está tomando a maior canseira dos representantes do Bruno Mendes que ficam no Uruguai. Então o Corinthians aproveitou a viagem
por conta do jogo para se aproximar e levou o Bruno Mendes para tentar uma reunião definitiva em relação à renovação do vínculo do atleta. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians somente até 31 de dezembro. A partir de julho já vai poder assinar um pré-contrato para deixar o Timão sem render qualquer centavo a partir de 1º de janeiro. Atleta que foi contratado por 18 milhões de reais. E a notícia da possibilidade de reunião é boa, mas a pedida do Bruno Mendes, ainda que de forma extraoficial, completamente fora da realidade. Hoje, no último ano de contrato, o Bruno fatura na casa dos 350 mil reais por mês. O Corinthians chegou a assinar com uma oferta de 500 mil mensais, só que o Bruno e seus representantes querem que ele ganhe como alguns dos principais atletas do clube, na faixa dos 800 mil reais mensais. Estão nesse patamar financeiro o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Gil, o meio atacante Renato Augusto, entre outros. Tem algumas exceções, tem atleta até que ganha mais, como por exemplo o Yuri Alberto, mas o Bruno Mendes, imaginando que é um bom ativo, jogador valorizado no mercado, pretendido por Inter, por Flamengo, por Sevilha, entre outros, merece esse reajuste salarial. Esse valor de 800 mil incluiria salários, direitos de imagem e também a luva, prêmio pela assinatura do contrato. O Corinthians vai tentar convencê-lo a baixar sua pedida para estender esse contrato. Não sei não, hein? Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho. Ah, só para completar, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. E tem programa do Nicola mais à noite, para deixar você sempre bem informado e abrir espaço para suas perguntas. A gente se encontra, abraço, tchau!